Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, temporada 2024. E hoje eu recebo, com muita satisfação, a professora Andréa, da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. Eu que agradeço a lembrança aí do meu nome, né, Carlos? Eu que agradeço. Muito obrigada a você. Bem, vamos iniciar então com as duas perguntas principais da entrevista. A primeira delas, como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Essa é a primeira. E a segunda pergunta é a seguinte: conte um pouco de sua trajetória acadêmica e como foi chegar até aqui, né? Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória. Fique bem à vontade, então, para construir a sua resposta. Estamos atentos aqui. Obrigado, Tá bom. professora. Obrigada a você. Então, Carlos, eu tenho professores na família, né? Meu avô foi professor de português e latim, e meu pai era professor de química. Então, acho que assim, não preciso falar mais nada, né? Meu pai era professor de química, eu, inclusive, fui aluna dele na universidade. Então, eu sempre gostei de estudar. Eu acho que essa coisa de ser professora, eu seria professora se não fosse de química, talvez fosse de outra coisa, mas a coisa de ser professora é uma coisa que sempre gostei, assim, sempre brinquei de dar aula, essas coisas que a gente faz quando é criança. Eu fui, eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei aqui no colégio municipal, primeiramente uma escola estadual quando eu era bem criança. Eu fui alfabetizada em casa por uma tia minha, com aquelas letrinhas, brincando de montar letrinhas. E aí eu entrei na escola mesmo, eu já estava no pré-primário. Então eu deveria ter entrado no segundo período, mas como eu já era alfabetizada, eles me mudaram para o pré-primário. Então a minha vida escolar, eu sempre fui um ano na frente. Não é, eu como eu sou de junho, então eles me pularam um ano. E a minha trajetória foi assim: escola pública, primeiro eu estudei na escola estadual, perto da minha casa, lá, o tal do pré-primário, até o que é hoje o ensino fundamental, né? Até a quarta série. Na quinta série eu fui para o Colégio Municipal de Belo Horizonte. Estudei lá até o nono ano, até a oitava série na época, né? E aí o meu pai insistiu muito para fazer um concurso no Colégio Técnico da UFMG, onde hoje eu dou aula. E eu então fui aluna do Coltec, que foi uma coisa muito importante na minha trajetória de vida, né? O Coltec é uma escola diferenciada, né? Uma escola tempo integral dentro da universidade, onde os professores têm excelente qualidade, têm boa qualidade, né, de condição de trabalho, acesso a muita coisa e tal, não tem uma carga horária exagerada. Então eu estudei lá no Coltec. Eu fui aluna da professora Lila Vasco Romanelli. Não sei se você já entrevistou a Lila. Se você não entrevistou, eu te sugiro entrevistar a Lila, que para Minas Gerais, a Lila foi uma pessoa muito importante no ensino de química, sabe? Ela foi amiga, é amiga da Roseli Schnetzler. Ela trabalhou lá com o povo do Proquim. Ela escreveu um livro chamado Aprendendo Química, que foi publicado pela editora da Unijuí. E acho que a Lila é uma pessoa de referência aqui para nós em Minas Gerais. Acho que seria bem importante ela também fazer uma entrevista com você, de contar a trajetória dela. Já Depois você me peço, fala, eu te já passo o contato. antecipo o contato. É, Eu pedi o eu contato vou, dela para você, eu então. te passo. Você me lembra se eu não lembrar. E aí, enfim, então eu fiz o Coltec e eu fiz curso técnico em Química. E aí, assim, saí da Química, fiz vestibular para Química, para o curso de Química, e fui aprovada. Estudei. No caminho, eu tive uma crise existencial, queria parar o curso, e cheguei a fazer uma inscrição de vestibular para psicologia. Mas meu pai, na época,
falou bastante, mas você já está quase, já saiu do básico. Quando eu terminei o ciclo básico, 2 primeiros anos, falta pouco para você terminar pelo menos a licenciatura, termina a licenciatura e você vê o que você faz. E nesse meio do caminho aí, eu estava muito insatisfeita com o curso de Química, muito insatisfeita. Nem preciso dizer por quê, né? Aquele jeito que são as coisas que a gente já conhece, não precisa falar, né, de novo. E aí, nesse período, como eu estava muito insatisfeita, alguém me falou assim: André, a Lila está começando um projeto lá no Coltec, por que você não conversa com ela? Aí eu voltei lá no colégio, me abri com ela e tal, ela estava realmente implementando o Proquim nas salas de aula dela. Aí ela falou: vem fazer um estágio aqui comigo, vem trabalhar aqui comigo. E aí eu comecei a trabalhar com ela, aí eu fui retomando o meu encantamento, né? Porque assim, o Proquim foi um dos primeiros materiais que talvez que tivesse essa visão construtivista, vamos dizer, com o aluno no centro do processo, né? Então eu comecei a trabalhar com ela nessa época, ela também já começou, mais para frente, ela começou a trabalhar com a história da, da construção do livro dela, que era o material Aprendendo Química, ela e a Rosária Juste. E aí, com essa história da Lila, eu retomei meu ânimo, concurso, e resolvi que ia terminar a licenciatura. Quando eu terminei a licenciatura, eu resolvi ainda fazer as matérias do bacharelado. E fiz o bacharelado. E quando terminei o bacharelado, comecei a dar aula numa escola aqui em Belo Horizonte, no Colégio Padre Eustáquio, quando eu conheci a Roseli Schnetzler, numa SBQ que foi aqui em BH. A Lila me apresentou a Roseli. E a Roseli me convidou para participar de um projeto que estava começando na Unicamp, que é um projeto que era uma parceria USP, Unicamp e uma universidade da Inglaterra. Universidade, acho que é East Anglia, que era a universidade. Com Roger, esqueci o sobrenome dele. Mas, enfim, eles começaram esse projeto e eu, então, fiz a seleção para o mestrado na Unicamp, me animei a fazer o mestrado e fui para a Unicamp estudar. Então, aí, assim, eu contei da psicologia, porque, assim, de fato, tem uma relação aí, né? Acaba que eu acabei estudando questões relacionadas à psicologia da aprendizagem, por conta do meu interesse também pela coisa da psicologia e tal. E assim eu fiz o mestrado, orientada pela professora Rosália Aragão, na Faculdade de Educação da Unicamp. Ao longo do mestrado, então, o meu mestrado eu estudei o Ausubel. A Rosália tinha feito uma tese de doutorado, o Ausubel veio para a banca dela, então assim, ela entendia bastante dessa teoria ausubeliana e eu estudei com ela. Mas ao longo do trabalho, eu ainda tinha muitas questões que não achei que tinham sido respondidas, sabe? E aí, ainda no mestrado, eu comecei a participar de umas aulas. Eu tive aulas com a professora Cecília Rafael de Góes sobre o Vygotsky e comecei a me interessar. Achei bem interessante o que ela estava colocando. E aí eu me aproximei da Ana Luísa Smolka. Eles tinham um grupo lá chamado GPPL, acho que o GPPL ainda existe, né? A Ana já aposentou, a Cecília também já aposentou. Mas eu comecei, então, a delinear meu doutorado. Eu queria fazer o doutorado com a Roseli Schnetzler e comecei a delinear meu projeto. E o que influenciou muito o meu projeto, um dia eu li um livro da Ana Luísa Smolka chamado A Criança na Fase Inicial da Escrita. E a Ana, nesse trabalho dela, ela trabalhou com as ideias do Vygotsky e Bakhtin nesse acompanhamento discursivo na elaboração de conceitos. E isso me interessou muito. Eu um dia cheguei para a Rose e falei: Rose, eu quero fazer isso aqui, ó. Parecido com o que a Ana fez na alfabetização, mas eu quero fazer nas aulas de química. E assim, fiquei muito animada, comecei a estudar, e aí eu já estava mais próxima do GPPL, comecei a fazer umas disciplinas, participar do grupo deles lá, assim, né? Não era, nem era do meu departamento lá, mas a Cecília me deu o trânsito livre lá, e eu comecei a participar e tal. Nessa
fase aí, então eu entrei para o doutorado, com esse projeto. E a Roseli chegou então à conclusão que ela não conseguiria me orientar porque não estava dentro da história dela lá. E aí, por uma dessas coisas da vida, meu sonho nessa altura era ser orientado pela Ana Luísa Smoke. Mas a Ana era de outro departamento. Ela era muito concorrida, muito concorrida. Eu olhava para aquela minha vontade e pensava, não, tem a menor chance, menor chance. Esquece. Mas um belo dia, Carlos, teve o Duzão, o Eduardo Mortimer, aí nessa altura eu já estava no Coltec, eu já tinha feito concurso para o Coltec. Eu tinha vindo para cá, eu tinha pedido uma licença lá da Unicamp, porque estava chegando aqui, começando a trabalhar, aquela coisa e tal, mas eu já sabia que a Roseli não ia me orientar e que eu precisava arrumar um jeito, como é que eu ia equacionar essa história. E um belo dia, nessa nessa história aí, o Duzão organizou um encontro de cognição e cultura aqui em Belo Horizonte. Primeiro encontro. Ana Luísa estava junto, fez o Pino, a Cecília, várias pessoas. E nessa história aí, na época comprava passagem no aeroporto, não tinha internet, né, e tal, e deu um problema na passagem do pessoal de Campinas. Como eu estava dando um apoio lá, né, apoio para o Duzão, eu levei o pessoal no aeroporto para resolver a questão. E eu sei lá qual era o problema, mas era um negócio complicado. Nós ficamos mais de 2 horas no aeroporto da Pampulha esperando resolver, solucionar a situação. Nesta espera, a Ana começou a conversar comigo e me perguntou o que era meu projeto e tal. Eu contei. E ela falou: quem está te orientando? Eu falei: então, nesse momento, ninguém. Porque a Roseli Schnetzler já me anunciou que ela não tem condição de me orientar. Aí a Ana falou: ué, mas eu tenho interesse que você trabalhe comigo. Eu falei: Ana, mas eu não sou do departamento. Nesse momento, o Pino, que estava junto, ele era o coordenador da pós-graduação da Faculdade de Educação. Ela chamou o Pino e falou: Pino, olha aqui a situação da Andrea. Você acha que tem possibilidade de eu orientar ela? Aí o Pino falou: claro, claro que tem. Ela já está no programa, problema nenhum. Aí a Ana aceitou me orientar. E eu fiquei assim, falei, nossa, falei, Ana, é sério isso? Você vai mesmo? Você pode me orientar? Você já tem? Eu falei, André, eu tenho maior interesse em orientar, eu tenho interesse em ter dados disso em outra área. E assim ficou feita a minha parceria com ela, de um jeito que eu jamais esperaria, e foi muito bom ter sido essa aproximação que eu tive com o pessoal do GPTL, com a Ana Luísa, que gentilmente me orientou. Eu estava morando em Belo Horizonte já, dando aula. Bom, e assim meu doutorado termina e eu publiquei um livro até no caminho. Eu falei para a Ana, falei, Ana, deixa eu te falar, eu não quero fazer uma tese que ninguém leia. Eu quero fazer. A Unicamp tem uma flexibilidade, assim, a Faculdade de Educação, sabe? Né? Não tem uma coisa muito rígida, não tinha na época, uma coisa muito rígida de como que tem que ser o jeito do seu trabalho. E aí, ela me deixou muito livre. Eu falei assim, eu estou querendo fazer uma tese já no formato de livro, assim, de um jeito que eu já pudesse publicar. Eu sou uma pessoa prática, sabe? Eu não gosto desses delírios da academia, que fica fazendo aquelas coisas que não têm a menor utilidade. Eu falei com ela, posso? E assim eu fiz. Então, assim, o livro que eu tenho publicado pela editora da Unijuí, que se chama Aula de Química, Discurso e Conhecimento, é exatamente o que foi minha tese de doutorado. Ela deu um trabalho grande para fazer, porque eu precisei cuidar muito do texto, né, para ele não perder o rigor acadêmico, porém para ele ser um texto que fosse possível de uma leitura por quem está começando e tal. E assim eu fiz o texto e foi publicado pela editora da Unijuí. Bom, nessa altura do campeonato, eu estava já em BH, dando aula no Coltec. Eu sou professor do Coltec até hoje, já prestes a aposentar. O Duzão tinha sido meu professor. Ele também tinha voltado do doutorado.
com a Ana Maria Pessoa de Carvalho, na USP. E meio nessa época também, o Duzão ganhou, tinha um projeto, acho que é o PDCT, CAPES, então, acho que é isso mesmo. Eles estavam lançando uma rede, um projeto de formação de professores. E o Duzão, então, me convidou para trabalhar com ele lá na Faculdade de Educação aqui, né, de BH, da UFMG. A gente começou a fazer esse projeto e implementar o que veio a ser o projeto FOCO, Formação Continuada de Professores de Química e Ciência. Esse projeto durou alguns anos na Faculdade de Educação. Durante esse projeto, a gente trabalhava muito com análise de atividades, proposição de atividades de química, né, coisas mais experimentais. O Duzão já havia trabalhado com a Maria Emília, alguma coisa, um projeto anterior em Contagem, de formação de professores, e aquela ideia veio para cá e a gente começou a trabalhar, fazendo materiais junto com os professores, e, enfim, aí a gente trabalhava com elaboração de material didático, discutindo com os professores. Foi a partir desse trabalho que esse foi o início do que veio a se tornar o livro didático que eu tenho junto com o Duzão, que eu e o Duzão escrevemos juntos. Então, começou com o trabalho do Duzão, e eu entrei, então, comecei a trabalhar. O Duzão foi para uma pós-graduação, um pós-doutorado fora do Brasil, então eu fiquei na coordenação da elaboração do material durante um certo tempo, e acho que em 1998, 99, a gente tinha, então, o que a gente chamava de apostila azul e vermelha, que era um material que a gente produziu, e a gente vendia isso nos congressos, mandava pelo correio. Era um problema. O negócio era um problema. A gente não tinha financiamento, o dinheiro saía do bolso meio de ilusão. A gente pagava para imprimir na imprensa universitária, ficava trabalhando em janeiro. Era um negócio, era um problemão. Mas assim, as pessoas queriam coisas que ajudassem, né, a sala de aula de química a ser algo mais interessante, mais palpável, vamos dizer, mais efetivo, né? E aí, nessa história, aparece o Cristiano, que ele estava trabalhando como editor da editora Scipione na época. Nessa época também os parâmetros curriculares nacionais são lançados, e as editoras começam um movimento de querer ter alguma coleção do que eles chamavam de acordo com os parâmetros. O Cristiano conheceu essas nossas apostilas, não me lembro como, alguém apresentou para ele viu algum congresso, interessou, e a gente foi convidado, então, para. O Duzão foi convidado, né? A gente não, o Duzão foi convidado. Ele me chamou para ir junto, ele falou: não, André, eu não consigo fazer um negócio desse sozinho, não dá, muito trabalho e tal. A gente, então, foi numa reunião aqui em BH com o pessoal da editora. E aí foi muito interessante, porque na reunião eles elogiaram e tal, muito interessante o trabalho de vocês, esse material, porém, a gente acha que ele tem muito experimento. E então, a gente queria que vocês fizessem alguma coisa, mas que tirasse os experimentos. Vocês podiam contar como que eram os experimentos e tal, papapá. Aí escutamos lá a conversa, eu saí e falei: ó, Duzão, deixa eu te falar. Eu acho o seguinte, eu não vou tirar experimento de livro. Vai demorar trabalho para fazer esse negócio com experimento. Então, se eles querem tirar, eu falei: olha, eu não animei com esse negócio, não. Mas se você animou, você pode pegar o que tiver aí. Para mim, não tem problema, não. Você pode pegar o material e você assume, não tem problema. Mas isso vai tirar experimento, eu não topei, não. Aí ele falou assim: mas eu também não vou topar isso, não. Isso daí. Aí nós respondemos, assim, que a gente achou agradecendo, que eles tinham interessado, mas que tirar experimento a gente não ia querer. Então, talvez. Aí eles disseram: não, não, mas então se vocês não querem tirar, não tem problema, não. Pode manter do jeito que vocês quiserem. Aí ele falou: não, do jeito que a gente quiser, né? Beleza, então tá. Nós dois inocentes achamos, naquela época, que o texto estava pronto, quer dizer, que a gente ia se livrar de um problema que era
a imprimir aquele negócio, vender, carregar para congresso, que era um problema. Aí a gente pensou, nossa, que bom, né? Se pintar uma editora, aí a gente não vai ter que ficar carregando, a pessoa compra lá, vai resolver o nosso problema. Mal sabíamos nós dois, a gente não tinha ideia do que é fazer um livro didático, a gente não tinha noção. Se não tivesse, a gente talvez tivesse não topado, não ia topar. Mas a gente também achava interessante ter uma coisa mais comercial mesmo, porque era uma chance daquela ideia circular mais, né? Não ficar restrita aquela coisa de congresso, aquela coisa da academia e tal. Então a gente achou bem legal. E começamos o processo para fazer um lançamento, que foi feito em 2000, ano 2000, com muito trabalho. Assim, era uma coisa enlouquecedora, porque não ficou pedra sobre pedra, tudo que a gente tinha feito. Olha, a primeira revisão que a editora mandou para nós dois, eu e Duzão olhamos, falei, Duzão, tem um parágrafo que sobrou, nada, tudo estava. E aí vem a produção de uma coisa que é profissional mesmo, assim, nisso, né? E aí tem iconografia, é tanta coisa, é ilustração, é fotografia. As fotografias vinham erradas. Aí a gente teve que montar um esquema aqui em BH para a gente poder não precisar ir para São Paulo. E conseguimos montar os nossos colegas do Coltec, Alfredo Matheus e o Gilberto. Eles compraram material, eles fotografavam para a gente. E assim foi. Aí a gente teve o lançamento do volume único, que veio lá, Coleção Parâmetros, do editor Scipione. Era um volume único, bem pobrezinho, com as letrinhas desse tamanho, duas colunas, negócio bem apertado, para não gastar muito, né? Assim, o negócio era, eles queriam ter a coleção. Mas fizemos e achamos ótimo, e continuamos testando, usando em sala de aula. Aí o Duzão dava aula de formação inicial para os professores. Então a gente discutia o livro, discutia as atividades, testava com os professores. Então, esse foi um período bem efervescente, assim, para a gente realmente usar as atividades e avaliar, né? E continuamos com as avaliações com os professores. Assim foi até que o governo lança o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Eu acho que isso deve ter sido 2001, 2002, ou um pouquinho mais para frente. Acho que foi 2002, eu não tenho muita certeza. Não guardo muito das datas, mas enfim, na verdade, quando lançou, não era PNLD, não, era PNELEM. PNLEM, que era o Plano Nacional do Livro para o Ensino Médio. Nessa época, Minas estava, não lembro o governo, acho que era o PSDB que estava aqui, e tinha gente da universidade na Secretaria de Educação, o professor João Filocre. E eles resolveram comprar livros para Minas antes de comprar para o Brasil. Então, aqui em Minas, a gente teve um programa do livro didático e o nosso livro foi selecionado, agora não, nós fomos selecionados no PNLEM Nacional. Minas é que comprou antes. Então, nós tivemos o livro aprovado no primeiro Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, que foi uma surpresa total para a editora. Foi assim, nunca esperaram. E a partir daí, as edições do PNLD nós participamos e o livro foi sendo modificado muito em função dos editais, porque os editais, cada edital é um edital diferente, que aliás isso é um problema grande, né? Isso é um problemão. Nós fizemos no último ENEC em Uberlândia uma mesa redonda sobre essa questão, sabe? Assim, que é uma questão séria e muito complexa para os autores, para nós autores, né? Assim, aí sim, a editora nunca, a não ser naquele primeiro momento, a editora nunca nos pressionou com nada. Nós sempre tivemos liberdade de escrever o que a gente tinha planejado, o nosso projeto de escrita.
Mas os editais do PNLD interferem muito em muita coisa. Acho que tem sua função, acho que tem uma importância, né, de zelar pela qualidade, né? Mas também acho que tem coisas muito complicadas. Por exemplo, prazo muito curto, né? Agora nós estamos vivendo, vamos viver isso de novo, né? Que eles acabaram de lançar, ou vão lançar, ou já estão lançando, um edital para um PLD que já está atrasadíssimo, que já era para ter tido, não teve. E aí, assim, são editais que mexem muito, interferem muito no que a gente quer dizer. Então, interferem sempre assim no número de páginas. Então, a gente tem sempre que fazer ajustes em função do que se está pretendendo, né, pelo edital. Mas então a gente, enfim, nós passamos de um volume único para 3 volumes, e isso nos estimulou, né, e nos colocou numa situação de produção bastante grande. Aí você tem a produção do Guia de Orientação ao Professor, que é um outro livro. A gente tem um guia que não é só resposta de exercício, né, que ele tem uma série de coisas para a formação do próprio professor. E aí, com isso, a minha vida acadêmica, a minha produção começou a ficar muito em função da produção de material didático, né? Mais para frente eu entro no Promestre, no pós-graduação aqui da Faculdade de Educação, que é um programa de formação de pós-graduação, né, nível de mestrado, para professores. Eu orientei vários professores, professoras, todos na elaboração de sequências didáticas. Então, eu comecei a orientar mais em função dessa questão da produção de material didático, e isso marcou muito a minha produção mesmo. Então, a própria produção dos artigos começa a ficar em função das sequências didáticas que eu vinha produzindo com os meus estudantes, né? E aí, acho que assim, resumidamente, essa é a minha trajetória, né? Foi assim que eu acabei chegando na história do livro didático, e que essa produção ficou central na minha vida, ao mesmo tempo que eu sou professora. E eu uso o meu livro nas minhas salas de aula, nas minhas aulas, né? Então, isso me dá uma visão e uma possibilidade, né, de perceber coisas que funcionam, que não funcionam, né? E também no contato com os licenciandos, porque eu recebo muito licenciando da minha turma. Então é isso. Atualmente, Carlos, eu já estou no fim de carreira, né? Eu estou terminando a minha carreira, a minha contribuição para a Disciplina de Ciências, que eu considero que foi importante, que eu contribuí bastante, mas agora eu estou querendo retomar aquela ideia que eu te contei lá do início, que eu queria ser psicóloga. Então, a minha ideia é realmente encerrar as minhas atividades assim, de química. Eu já não estou mais atuando na pós-graduação, já diminuí a minha atuação. O meu planejamento é realmente aposentar no ano que vem, no final do ano que vem. E eu quero retomar o meu sonho de adolescente, que foi ser psicóloga. Vamos ver se vou ter energia para fazer a graduação, né? Com Mas é isso. certeza, Não sei se você com quer que eu fale certeza. mais sobre algum aspecto Não, eu específico. acho que talvez o que tenha passado assim bastante rápido tenha sido aquele momento ali de ingresso no Coltec. Como é que foi aquele período? Foi, já É, tinha terminado ali a licenciatura, já tinha terminado o mestrado. Como é que foi essa? O quando eu mestrado entrei foi como na UFMG. professor, não, o mestrado foi na Unicamp, na Faculdade de Educação da Então, Unicamp. também. Quando terminei o mestrado e entrei no doutorado, eu já estava iniciando o doutorado quando abriu um concurso aqui no Coltec. E eu tinha um sonho de ser professora aqui no Coltec. E aí eu fiz o concurso, passei e vim. Vim para o Coltec em dezembro de 93. Eu entrei em dezembro de 93. Aí eu precisei tirar uma licença do doutorado por 2 anos.
Eu tirei uma licença assim de tempo só, né? Porque eu continuei trabalhando, só que para trabalhar e adaptar a começar, né, um trabalho aqui, eu tirei uma licença na Unicamp, mas eu continuei desenvolvendo o meu trabalho. Meu trabalho foi feito as minhas próprias aulas, né? Eu analisei as minhas próprias aulas no meu doutorado. Então, eu coletava dados, eu fui caminhando como foi possível ao longo desse tempo. E nessa mesma época, ou próximo dessa época, eu trabalhei com o Duzão e a Lila Vatti na reforma curricular do Estado de Minas Gerais. Eles assumiram e eu entrei junto. E aí, nessa época, a gente fez também, um pouquinho mais para frente, fizemos um programa, um grande programa de formação continuada em Minas Gerais, que infelizmente nunca mais eu vi dessa monta, chamado. Ai, que nome, gente, como é que era? A gente falava tanto. Mas, enfim, os professores do estado inteiro vinham ficar na UFMG conosco durante 2 semanas e a gente faz um trabalho intensivo com eles, de formação. Foi muito bacana. Foi muito, muito legal mesmo. Como é que era, gente? A gente chamava de imersão. Eles vinham para BH, ficavam hospedados aqui, o governo do estado liberava das aulas, dava um suporte para eles financeiro, e foi um período muito rico, assim. Então, eu vim para a UFMG isso, em dezembro de 93. Essa foi a minha. Esse, esse programa aí tem um artigo dele sobre esse programa que eu considero um artigo bastante, vou chamar de clássico, assim, da área de formação de professores, que é na Química Nova, né? Sim, que E a a gente fala gente, sobre a reforma o curricular. currículo, Isso, isso, currículo, que exatamente. nós utilizamos muito, até hoje, eu, como licenciando, li esse artigo, como estudante de licenciatura, e até hoje nós trabalhamos, né, com esse artigo aqui Uhum, nos nossos estágios, justamente discutindo a questão do currículo com eixo conceitual, com eixo contextual, enfim. Eu acho que uhum. foi um trabalho que marcou, né, e pode ser considerado muitas discussões que estão ali naquele. Eu estou falando do artigo porque foi o documento que a Foi o gente que tem foi acesso, né? publicado, Mas eu sei que, claro, que exatamente. o projeto é mais amplo do que aquele artigo, mas É. aquele artigo ele tem discussões que eu considero bastante atuais ainda. Naquele artigo é onde a gente começa a falar dos tais triângulos, né? Esses triângulos também, eles circularam de um jeito, assim, razoável, né? Aí foi aquela ideia inicial ali, né? E Mas, alguns questionamentos que estão ali, eu acho que ainda algumas percepções, algumas discussões, elas ainda cabem hoje, porque infelizmente, né? Já cabem poderíamos ter hoje. avançado e termos outras questões, né? Mas a gente ainda Porque está. muitas vezes o estudante de licenciatura ele vem com algumas concepções que Tá. ainda são bastante conceituais, né? Porque eles tiveram Tá, essa deu vivência uma e continuam falhada tendo aí, essa peraí. vivência. Deu uma falhadinha aí, você falou. Porque muitas vezes o estudante de licenciatura. Não, ele vem com essa carga da estrutura do currículo bastante conceitual, né? Porque foi a Uhum, vivência que ele teve na sua própria escola, sim. na sua, É. então eu acho que E no eles próprio cabe curso de ainda hoje. licenciatura, né? Ah, Assim, durante o sim, curso, sim, sem dúvida. para mim isso fica muito claro, por exemplo, na orientação dos estudantes, né, no promestre, quando a gente começa a discutir a história, porque assim, a elaboração de uma sequência didática, ela é muito formativa, porque ela envolve uma discussão de vários aspectos. Então, invariavelmente, a primeira versão das sequências didáticas é uma versão absolutamente tradicional. Sim, invariavelmente, bem tradicional. E aí, em cima daquela história, a gente vai discutindo pontos e vai vendo que. Porque, assim, é muito fácil a discussão teórica, o aluno é o centro, né? Centrado no aluno. Ok,
teoricamente é bacana e é bem legal, mas assim, você fazer isso funcionar não é tão elementar. Quando vai, né, na hora do Quando você aluno ali, vai quando... assumir a sua aula e o que, como que você vai organizar aquilo, né? Eu sempre me lembro da professora Rosália, sabe? Que ela dizia para mim assim, que é meu doutorado, meu mestrado, doutorado, né, é em metodologia de ensino, é a área que eu me coloquei lá na Unicamp. E ela dizia para mim assim, André, metodologia de ensino é sobre os que fazeres da sua aula. Né? Assim, é você conseguir justificar teoricamente o que você propõe na prática ali. Então, assim, eu sempre tive. É da minha natureza, eu sou uma pessoa prática, né? Assim, pragmática. Então, assim, eu não gosto muito de coisa que fica muito teórica. Eu gosto de ver a coisa assim, tá, legal, ok. Mas e aí? Como é que isso vai funcionar na sala de aula? Como é que isso funciona ali, na mão na massa? Então, eu sempre gostei mais desse foco, assim. Eu nunca gostei muito da coisa muito teórica, né? Eu lembro bem que tinha hora que nas aulas da Unicamp eu falava, tá bom, tá, entendi, mas e aí? Porque assim, a gente vem com uma formação de ciências exatas, né? Você chega num mestrado de ciências humanas, né? Assim, é um choque, né? Para mim foi um choque. Eu nunca tinha pensado, percebido na minha vida que existisse referencial teórico. Eu consegui chegar na Unicamp, não estudei numa universidade ruim, né? Estudei na UFMG. Tive excelentes professores da química, inclusive da licenciatura. Mas quando eu cheguei lá, nos meus primeiros dias de aula, eu ficava incomodada, ficava pensando, por que esse povo discute tanto esse texto? Meu Deus do céu, será que esse povo não sabe ler? Né? Não sabe, está lá no texto, que tanto pergunta, discute, não sei o que lá. Aí eu fui descobrir que quem não sabia ler era eu. Porque eu não via problema nenhum. Se o moço falou, gente, está lá, falou, falou. Qual é o problema? Eu não esqueço de uma aula do Saussure, que é um linguista assim, lá de trás, e que o pessoal, tipo assim, eles acabaram com o Saussure durante a aula, sabe? A professora deu um texto sobre o Saussure e o pessoal destruiu o Saussure. Eu ficava pensando assim, gente, mas espera lá, se esse sujeito é tão ruim, por que ela tá mandando a gente ler essa porcaria? Eu nem achei porcaria, eu até achei muito interessante, mas então, assim, a gente fica num grau de alienação, assim, né? Porque acho que os cursos de química são muito alienantes, né? Você não tem essa visão ampliada, você não tem. Agora, eu acho que assim, tem coisas que evoluíram. Em alguns lugares a coisa já evoluiu mais. Nessa visão da epistemologia da ciência, da história da ciência, até tive história da ciência, mas uma visão bem factual, assim, né? Você não tem essa amplitude de visão. Eu acho que, para mim, foi muito importante ter ido para fazer uma pós-graduação nas ciências humanas. Ao mesmo tempo que foi muito importante, foi muito desafiador. Porque eu vou falar para você que eu boiava naquelas aulas. Na hora que eu falava assim, gente, eu não esqueço de um dia que teve uma aula sobre ideologia. Foram 4 horas de aula, seguidas, uma tarde inteira. E a aula era com a minha futura orientadora, que depois foi a Ana Luísa. Fiquei lá 4 horas e saí sem saber o que era ideologia. Eu não tive nada ideia. Assim, para mim, não. Aí eu comentei com a Ana. Falei, Ana Luísa, deixa eu te falar uma coisa. Vocês abriram a pós-graduação para a gente que era ciências exatas, certo? Certo. Mas, assim, vocês dão aula de um jeito que, assim, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. E eu estou achando esse negócio muito solto. Eu não estou satisfeita, não. Para mim, isso aqui não tá bom. Não estou gostando. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério? Ó, você deu um texto, todo mundo aqui discutiu o texto. Mas assim, você tem que entender que tem gente chegando aqui que não está sabendo do que vocês estão falando, não. Vocês estão discutindo um negócio lá na. Aí ela falou assim, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso, né? Eu falei, eu gostaria, porque eu não estou entendendo nada. Aí foi ótimo, porque na outra aula ela deu uma aula
uma aula, assim. Aí eu localizei, eu falei, agora eu estou entendendo onde é que eu estou, né? Assim, eu não tive essa formação básica nas ciências humanas, então acho que foi muito pioneiro, né? Assim, naquela época, acho que não tinha pós-graduação em educação em ciência, não tinha, não existia. Hoje tem várias, né? Você tem mestrado, tem doutorado, você tem diálogo, com quem dialogar. Então, lá, quem eram os meus colegas? Era psicólogo, fonoaudiólogo, era gente da filosofia. Foi ótimo, foi super rico. Mas, ao mesmo tempo, foi assim, uma coisa pesada, né? De muito esforço tem. Intelectual, um deslocamento muito grande, né? Até você conseguir entender. E eu me lembro que eu falei assim, não, agora eu vou para essa aula, eu vou arrumar um problema nesse texto. Pelo menos um, eu tenho que ir com a aula, tem que ter um problema, eu tenho que achar um problema, não é possível. E isso, assim, marca muito, né? Eu acho que esse jeito de pensar nosso, que a química vai nos ajudando a construir, né? Ela vai nos marcando mesmo com esse olhar, essa visão de mundo, esse jeito de olhar para o mundo, que é legal, assim, ao mesmo tempo, quando você interage com o povo das ciências humanas, essa troca é muito rica. Eu me lembro o dia que eu cheguei com a minha tese pronta para a Ana Luísa ler, ela leu, falou, tá ótima. Mas eu acho que a gente podia desconstruir isso aí. Eu fui para casa pensando assim, gente, eu acho que eu já fiz um negócio tão desconstruído, tão diferente. Aí voltei e falei, Ana Luísa, deixa eu te falar uma coisa. Eu pensei muito no que você me falou. Só que se eu desconstruir isso aí do jeito que você está querendo, eu não consigo defender. Eu sou linear, Ana Luísa, eu sou química. Aí ela riu, deu uma gargalhada e falou: tá ótimo, tá excelente, tá ótimo. Esquece o que eu falei. Uma filósofa, né? Que ela é uma filósofa, ela é uma fofa, respeitosíssima, respeitosíssima. Assim, ela interferia, tipo assim, como um lápis bem suave, sabe? O respeito dela pelo texto. Era uma coisa assim, até me emocionei de lembrar dela aqui. Um respeito, eu aprendi bastante com ela também. Essa coisa de orientar, né? Assim, porque às vezes a gente, como orientador, você quer resolver o problema da criatura, né? E não é isso. A formação não é essa. A pessoa é ela, né? A coisa tem que ser do jeito que a pessoa dá conta, não é do jeito que eu. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito na orientação, né, dela. O respeito, assim, absurdo que ela tinha pelas ideias, pelo que eu trazia. E que também é uma outra questão, né, na nossa formação como orientadores, né? Que a nossa formação ela é muito em função da orientação que você teve, né? Você não tem um curso de formação de orientador, né? A orientação é uma coisa muito pessoal e que, inclusive, traz muitos problemas para muitos orientandos, né? Esse jeito de orientar. Então, acho que, assim, é isso. A trajetória da gente vai sendo enriquecida por essas. E eu sinto muita falta disso, assim, ainda na nossa comunidade, sabe? Eu acho que a gente ficar muito fechado entre a gente só não é legal. Eu acho que é bom a gente ouvir, trazer para o diálogo conosco pessoas da filosofia, pessoas da sociologia, pessoas da história. Eu acho que é legal, isso enriquece muito a nossa percepção, né? E graças a Deus hoje a gente tem uma área, né, Carlos, já bem consolidada, né? Quando eu comecei no meu mestrado, essa área não era consolidada, eu estava começando também. Já tínhamos os pioneiros, né? Um grupo bem pequeno, eram poucas pessoas, né? Eu me lembro que eu fui colega na Unicamp de pessoas como o Ricardo Gosch, o Wildson, foram da minha turma. O Ricardo Gosch, o Wildson, a Silvia Chaves, que é do Pará, o Maldaner, no doutorado, eu fui da turma do Maldaner. Então, assim, a Unicamp ali, ela congregou pessoas de várias regiões do Brasil, né? A professora Agostina, lá da UFG. Então, assim, foi um grupo muito legal, assim, que eu conheci lá, ficaram meus amigos para a vida, né? Então, assim, Ricardo e Hildson foram da minha turma de mestrado. E nós, eu senti muito a morte do Hildson.
A gente conviveu muito perto e por conta do livro também, né? A gente tinha aquela troca que a gente nunca competiu. O Gerson não foi de lá. O Gerson conheço por outros motivos, ele trabalhou aqui. Mas, assim, eu acho que é isso. O Tavinho, que era um professor aqui, ele dizia assim: o pessoal da área de química, a gente sabe o nome, sobrenome, onde é que mora, quem é o filho. Era uma comunidade pequena. Quais são os filhos, quem que é, né? Assim, a comunidade, graças a Deus, ampliou muito, ficou grande e isso é muito bom, né? E é isso. Agora, eu sinto que a gente ainda não conseguiu. é, A gente já conseguiu alguma coisa assim na escola em si, né? O que depende da gente. O problema é que a escola não depende só da gente, né? A gente que pensa a escola. A gente pode pensar, mas para implementar isso é uma coisa mais complicada, né? É uma questão mais difícil. Mas, enfim, acho que essa comunidade nossa já progrediu bastante, né? Isso é bem importante. Você quer que eu fale de mais alguma coisa? Eu ia só te fazer uma última pergunta, exatamente em Sim. relação a isso. O que que a professora Andrea, que está aí no final de carreira, anunciado por ti mesmo, né? Não é eu que estou dizendo, Sim. Aham. e que talvez futura psicóloga. É. Mas o que que a professora Andréa, que teve todas essas experiências, toda essa vivência, falaria para os futuros professores que estão aí nas licenciaturas, estão iniciando a sua trajetória, que desafios que eles vão ter, não no sentido de conselho, mas mesmo de visão mesmo, que tu teria nesse momento aí. Acho que eu vou deixar a mensagem que eu deixo para os meus estagiários, né? É importante você investir na sua carreira, né? Você investir em você na sua carreira, né? Seguir um caminho, não parar de aprender, não parar de trocar, não parar de participar das coisas, né? Não se isolar. Eu acho que assim, o trabalho de professor é muito solitário, né? Assim, você fazer essas parcerias, você continuar tendo essa troca, né? Acho que isso é muito importante, você procurar progredir dentro da sua carreira. Aprender, procurar recursos, né? Construir seus próprios recursos, não ficar esperando que isso venha de fora, né? Sempre de fora. Então, se você pode ter recursos para a sua própria aula, vai atrás, monta lá seu esquema, né? Acho que isso é o fundamental e mais importante. Muito bem. Eu não interrompi a tua narrativa, porque afinal a narrativa era tua, né? A narrativa autobiográfica, né? Mas eu só queria reforçar uma coisa que a gente se encontrou pessoalmente no ENEC do ano passado, né? 2023. Uhum. E eu falei, olha, o primeiro livro, deixa eu colocar mais perto aqui para ver se vai. O Sim. primeiro livro que eu li foi esse, eu como estudante de licenciatura. Espera lá, agora Eu, que eu estou lembrando, você é Flávia, a gente estava junto, você é a Flávia. isso, Agora eu estou exatamente. lembrando. Aham. Esse primeiro livro que eu li como estudante de licenciatura, Você me onde falou eu isso. tive assim uma primeira ideia de que existia uma coisa chamada referencial teórico, porque eu também, como estudante de licenciatura, nem imaginava o que seria isso, né? Para Uhum. mim, teoria é a teoria, era, né? A teoria química, né? Então, foi um livro que, digamos assim, me deu uma primeira visão que a gente poderia pensar e relacionar todos esses teóricos, enfim, com a aula de química. E guardei também, Andréa, o bilhete que você deixou, porque eu te falei isso no, lá no nosso encontro, lá no ENEC, e aí você diz, eu não tinha como fazer
dedicatória no livro, porque o livro não estava lá, né? E aí você me deu um bilhete, está aqui guardado. Então, eu te agradeço demais a tua disponibilidade, a tua atenção. Desejo muito sucesso no final, nesse final sereno e me parece feliz de planejamento de carreira, né, no magistério, no ensino de química e nos teus projetos aí todos. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção Eu que te comigo. agradeço, Carlos. Eu que te agradeço. Obrigada por tudo. Me lembra que eu vou te mandar Vou o pedir. contrato da Tudo de Lila. bom, então. Sucesso Obrigada, viu? aí. Tudo de bom para você. Muito obrigada. Um Até abraço aí. Um mais. abraço para Flávia. Tchau. Certo.